Meus irmãos, nós estamos fazendo uma exposição sequenciada no livro dos Salmos e nessa noite o Salmo de número 6 é o salmo que deve ser exposto então. Até aqui, algumas coisas são fantásticas e apresentam para nós a partir dos salmos e da maneira como os salmos evidenciam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo de formas muito simples. No reinado de Davi, na forma como Davi governa o seu povo, na forma como Davi, sendo um homem piedoso, instrui o seu povo também a serem pessoas de piedade, são formas que vão apontando para nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Já desde o passado, a forma de liderança de Davi, a forma como ele liderava o povo, buscando justiça e juízo, julgando o caso do seu povo, segundo a vontade do Senhor, segundo a lei do Senhor, também vão nos mostrando as formas como Davi apontava para nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das formas mais fantásticas, uma das características mais interessantes que nós vimos na forma como as situações que estão envolvendo Davi apontam, evidenciam, não é, a vida de um Messias vindouro, é a partir da sua perseguição. Davi estava sendo perseguido pela sua família, nesse caso pelo seu filho Absalão. Davi estava jurado de morte, então por isso ele teve que fugir, né, empreender uma fuga rapidamente, abandonando todas as suas coisas, todos os seus bens e fugindo então com um pequeno exército, um pequeno número de pessoas então, para preservar a sua própria vida. Da mesma forma como este Davi menor, este Davi que é o rei de Israel, foi perseguido, nosso Senhor também foi perseguido pela sua própria família. Nesse caso, os judeus perseguiram nosso Senhor Jesus Cristo em todo o seu ministério. Se nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós percebemos que desde que nosso Senhor começa o seu ministério, a perseguição começa junto. Jesus também é perseguido. Agora, existe uma forma como a perseguição de Jesus, ela é uma perseguição mais elevada e mais interessante do que a perseguição sofrida por Davi. Se você bem se lembra, Davi ele está sendo perseguido nesse momento pelo seu filho por conta de uma correção da parte do Senhor que demorou anos até alcançar Davi. Davi havia adulterado com Batseba. Davi também havia colocado Urias, que é o marido de Batseba, no fronte de batalha, na frente da guerra, para que Urias pudesse morrer rapidamente e então Davi poder ficar com Batseba. Deus envia o profeta Natã até Davi e lhe promete que ele seria disciplinado por haver tentado se colocar acima da lei de Deus. Davi, nesse momento, então, enquanto está sendo perseguido pelo seu filho Absalão, essa é uma disciplina, essa é uma perseguição de um homem pecador, de um homem que falhou. É a vara da disciplina correndo atrás de Davi. No caso de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí é que está a evidência, né, maior da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele foi perseguido sem motivo. Os homens caçaram nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Até que conseguiram então prendê-lo, julgá-lo injustamente, condená-lo à morte e então fixar nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Nosso Senhor Jesus Cristo então foi perseguido
pela sua família, os judeus, assim como Davi foi perseguido no passado pela sua própria família também. Outras formas, como o ministério, a vida de Davi, evidenciam a vida de nosso Senhor também, é na forma do governo, não é? Vemos no Salmo 2 que aquele governo exercido ali no Salmos 2 evidencia o governo de nosso Senhor Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E isso coloca muita alegria no nosso coração. Isso deve nos animar demais. Isso deve falar demais ao nosso coração. Porque nós mesmos não poderíamos pagar por este pecado. Foi necessário que nosso Senhor Jesus Cristo, então, fosse perseguido, alcançado, julgado injustamente, condenado, morto, ressuscitasse ao terceiro dia e estivesse então governando céus e terra do trono celestial. Não mais de um trono terreno, como no caso de Davi, mas agora nosso Senhor Jesus Cristo está sentado no trono do universo e de lá julga então todas as coisas. Partindo agora para o Salmo de número 6, que vai então colocar uma espécie de ponto final a esse momento pelo qual Davi estava passando, esse momento de perseguição, esse momento de frustração, de ansiedade. O Salmo de número 6 atinge o ápice, é como se fosse um grande castelo e alguém fosse escalando aquele castelo até que chegasse no cume e aí não tem mais para onde escalar, não há mais aonde subir. É isso que aconteceu com Davi agora no Salmo de número 6. Davi, ele chegou ao cume da montanha, não é? Em todas as suas dores, em todas as suas angústias, em todas as suas frustrações, medos, desespero. E agora, então, Davi, nesse momento, no Salmo 6, ele vai experimentar a restauração da parte do Senhor também. Não antes, sem experimentar e sem ficar evidente que ele estava experimentando a disciplina do Senhor. Então, esse salmo se divide facilmente em apenas duas partes. Eu vou incluir uma terceira parte aqui, que fica evidente no salmo, mas esse salmo se divide facilmente em duas partes. A primeira parte é a parte da petição de Davi, a parte onde Davi confessa suas faltas, onde Davi busca a face do Senhor, busca a presença do Senhor, busca esta restauração, diz ao Senhor que está sofrendo muito. E a segunda parte, então, ela encerra, que vai dos versos 8 até o verso 10, onde Davi experimenta a restauração do Senhor. Davi experimenta a mão bondosa do Senhor. Sabe quando o filho cai da bicicleta, se rala todo, e aí sai correndo chorando para a mãe, e a mãe pega esse filho no colo, ou o pai pega esse filho no colo, vem aqui meu filho. Então aplica ali um remedinho ali que rapidamente sara aquela dor. É o que nós vemos nos versos de 8 a 10. A restauração de alguém que está machucado. Eu diria de um pecador machucado então. Comecemos então pela leitura dos Salmos de número 6, tendo em vista então todo este pano de fundo que eu lhes dei nesse momento. E então diz assim os Salmos de número 6: Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor,
porque os meus ossos estão abalados, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e me socorre. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites eu faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, eu o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante cobertos de vergonha. Aqui está, amados irmãos, então, o Salmo de número 6, e como este Salmo alegra o nosso coração, mas também este Salmo nos fala de algumas verdades pelas quais eu e cada um de vocês passa, e talvez alguns estejam passando nesse momento. Eu quero começar pensando com você em uma perguntinha extremamente necessária para todos nós, que talvez vai ajudar você no momento em que você está passando agora. Por que é que Deus permite passarmos por angústias? Você já parou para pensar? Por que é que Deus permite passarmos por frustrações, por problemas, e às vezes problemas gravíssimos na nossa vida? Talvez você esteja passando por um problema gravíssimo agora, onde você não vê muita solução nesse momento. Talvez um problema com o filho, problema com a esposa, problema no casamento, com o marido, no trabalho. Talvez mais grave ainda, um problema de saúde com você, com alguém que você ama. Então é nesses momentos que nós fazemos perguntas importantes como essa, e devemos fazer perguntas assim. São perguntas assim que devem mover também o nosso relacionamento com Deus. Deus não fica bravo, não fica irado quando fazemos perguntas assim. Pelo contrário, eu acredito que Deus fica muito feliz quando nós fazemos perguntas assim. Porque isso é evidência de que nós temos um entendimento de que Deus está governando todas as coisas, de que Deus é o piloto do nosso barco. Então a resposta para esta pergunta, não é, que nós fazemos, por que Deus permite as frustrações, por que Deus permite os problemas nas nossas vidas, assim como Davi está passando por um problema grave aqui agora, com o seu filho, perseguição, risco de morte, não é? A resposta é uma só. Deus permite estes momentos na nossa vida para nós reconhecermos quem Deus é e quem nós somos, para que nós possamos reconhecer o poder de Deus e a nossa incapacidade. A partir de momentos como estes é que Deus nos molda a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É a partir de momentos assim, de dor, de frustração, de perseguição, que somos moldados e preparados de antemão para as glórias celestiais. Já disse um puritano que o céu foi preparado para aqueles que foram preparados de antemão para ele. É o que está acontecendo com cada um de nós, é o que aconteceu com Davi. Foi preparado de antemão para as glórias celestiais. É o que aconteceu com Paulo, é o que está acontecendo comigo e com vocês nesse momento, não é? Eu quero olhar com você então, fazendo 3 divisões desse salmo rapidamente, para a gente começar então a pensar sobre esse salmo
e encerrar esta primeira parte do livro dos Salmos. Este salmo, como bem já está escrito no seu título, abaixo no seu subtítulo, é um salmo de Davi, e ele é um dos 7 salmos que nós chamamos de salmo de lamento. É escrito por Davi, e neste salmo de lamento, então, é o que Davi vai fazer. Davi vai abrir a sua alma na presença de Deus. É isso que ele vai fazer. Uma das coisas que está evidente no Salmo e que nós precisamos pensar é a respeito da miséria do pecador. A minha miséria e a sua miséria e a miséria daqueles que estão ao nosso redor. Essa miséria fica evidenciada na separação entre o pecador e Deus. Deus se apresenta em toda a Sagrada Escritura como alguém santíssimo, alguém que não aceita o pecado, alguém que não consegue contemplar o pecado. Deus aparece também na Sagrada Escritura julgando todo o pecado, ainda que nós tenhamos às vezes este julgamento de Deus como um julgamento tardio. É o caso de Davi. Demorou anos até que este juízo, até que esta vara de correção de Deus alcançasse Davi. Demorou pelo menos mais de 8 anos entre Davi cometer o pecado e a correção de Deus alcançá-lo. Fica evidente, então, em todo este salmo e nos demais salmos, esta separação que há entre Deus, santo, justo, e o pecador. Esta miséria que o pecador experimenta muitas vezes nesta separação entre Deus e ele. Essa miséria da qual eu estou falando para você, talvez muitos de vocês já sentiram essa miséria. É a miséria do abandono. Muitas pessoas, se você falar com elas foram abandonadas quando criança. Foram abandonados pela mãe, foram abandonados pelo pai, foram abandonados por alguém querido. Então sentiram no seu coração a dor do abandono. E essa é uma dor terrível. Mas existe uma dor ainda mais terrível do que essa. É a dor de ser abandonado por Deus. É a dor do afastamento de Deus. E todos nós, em maior ou menor grau, muitas vezes nas nossas vidas experimentamos este afastamento de Deus por conta de abraçar e esconder algum pecado. Esta era uma vida que nós levávamos antes de sermos chamados pelo Senhor. Nós estávamos afastados de Deus, éramos filhos da ira, estávamos reservados para o inferno, para a condenação, para um afastamento total de Deus, onde experimentaríamos apenas a ira de Deus. Perceba que nessas coisas repousa a miséria do pecador, este afastamento de Deus. Mas não só isso. Alguns de nós, por conta de alguns pecados não confessados, experimentamos o que Davi experimenta aqui nesse salmo. Parece que nós envelhecemos rápido demais. Não é verdade? Parece que o nosso corpo se debilita de uma maneira estranha, rápida, por conta de guardarmos no coração algum pecado, não nos arrependermos e confessarmos ao Senhor. Essa é a imagem que Davi mostra para nós nesse salmo. Esse é o quadro que ele está pintando. Alguém que no coração escondeu um pecado, não se arrependeu como deveria e agora está sendo fustigado por este pecado. A sua alma não tem descanso, a sua consciência é ferida dia após dia
por conta deste pecado. Quantos de nós, muitas vezes, escondemos pecados, não confessamos pecados? Lembre-se, no caso de Davi, estamos falando de um pecado que foi cometido há mais de 8 anos atrás e que agora a varinha da correção de Deus está sendo ouvida por Davi. Só o zumbido da varinha está sendo ouvido agora, 8 anos mais tarde. Isso nos mostra, meus amados irmãos, que muitas vezes no tempo presente nós podemos estar sofrendo alguma disciplina de Deus por um pecado cometido no passado e é momento de confissão. É momento de reconhecer essas faltas, estes erros e confessar ao Senhor. Davi, quando ele é alcançado por essa correção, ele não diz assim, eu não pequei. Ele não se auto-justifica, entende? Ele não diz assim, eu não fiz nada. Eu ando direitinho pelas veredas do Senhor. Nestas coisas repousam a miséria do pecador. Às vezes cometemos pecados, pensamos que esses pecados não vão dar em nada. Mas Deus nos tem prometido na sua aliança, no seu pacto, que todos os filhos da aliança, eu e vocês, e também em um grau um pouco diferente de nós, os ímpios, sempre serão alcançados pelo seu pecado. Veja comigo o que está escrito em Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que é dirigida a vocês como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando você for repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, nós tínhamos também os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então, o que nós temos aqui, meus amados irmãos, é uma promessa da parte do Senhor, do Deus pactual, de que nós, eu e cada um de vocês que aqui estamos, quando errarmos, podemos esperar a disciplina da parte do Senhor. É o que está acontecendo com Davi, ele está experimentando a disciplina da parte do Senhor, o que evidencia essa miséria do pecador Davi, esse afastamento de Deus, esse distanciamento do Deus Santo e do Davi pecador, e também estas angústias que agora ele vem experimentando por causa da disciplina do Senhor, nesse caso a perseguição, pelo seu próprio filho Absalão.
Nós podemos então olhar para esta miséria do pecador como algo que alcança todos aqueles que são filhos de Deus e que de alguma forma têm tentado esconder pecados. Muitas pessoas, quando estão passando por um momento complicado na sua vida, uma das coisas que elas fazem é dizer: não, eu não pequei. Não, eu andei certinho pelas veredas do Senhor. Não, eu não cometi erro nenhum. Davi está sendo corrigido por um erro cometido há 8 anos atrás. Quem é de nós que pode dizer, com sinceridade, de coração: não errei, não cometi pecado nenhum? Você percebe a importância de confessar as nossas faltas ao Senhor todos os dias, todos os cultos, e fazer isso com o coração de fato quebrantado na presença do Senhor, para evitarmos esta miséria dessa separação de Deus e também de alguma maneira para que o Senhor, usando da sua misericórdia, nos poupe da sua correção, da sua vara de correção. Aí está a importância e a miséria do pecador evidenciada. Segunda coisa que fica clara para nós nesse salmo é a petição então de Davi, que ele faz dos versos 1 até o verso 7. Quando ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e me socorre. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, eu alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Aqui está a petição do salmista Davi. Uma das coisas que me chamam a atenção nesse salmo, e que acontece muito mais do que nos outros salmos que nós já expomos até aqui, é a palavra Senhor. Perceba que se repete pelo menos 8 vezes a palavra Senhor com letras maiúsculas nesse salmo. O que isso quer dizer? Isso é o tetragrama, é o nome de Deus do pacto, é o nome pactual de Deus. É um tetragrama que se escreve assim: YHWH, Irver, alguma coisa assim que se pronuncia, Iavé, o Deus pactual. Quando Davi então ora ao Senhor, Davi entra nessa oração exatamente trazendo ao seu coração e ao seu argumento o pacto de Deus, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Isaac, a aliança que Deus tem com Jacó, a aliança que vai passando, e a aliança que tem com o próprio Davi também. Davi traz isso na sua argumentação e vai expor diante do Senhor a sua situação, aquilo que está acontecendo com ele. É por isso que nós vemos agora esta petição, este coração sendo rasgado na presença do Senhor, e que evidencia este salmo como um salmo de lamento. O salmista, perceba que no verso 1, ele não diz assim: Senhor, passa de mim este problema, tira essa disciplina. Senhor, não me disciplina, não. Ele não pede para que Deus não exerça a disciplina. O que ele pede é para que a disciplina do Senhor não seja exercitada com ira, com fúria. Por que Davi faz esse pedido? Por que é que ele pede para que
disciplina não seja exercitada com ira, com fúria, mas que ela seja exercitada então. Ele só não quer que seja exercitada com ira e com fúria. Por quê? Porque existem benefícios na disciplina. Porque através da disciplina existe crescimento, existe avanço espiritual, existe progresso à imagem de Cristo em toda disciplina que nos alcança. Por isso, muitas vezes não é correto orarmos ao Senhor e dizer: Senhor, não me disciplina não. Senhor, afasta logo esse problema porque eu não estou mais suportando. Não. É a partir da disciplina que nós vamos sendo conformados à imagem de Cristo. É a partir da disciplina que nós vamos crescendo espiritualmente, que nós vamos avançando à imagem de Cristo. É a partir da disciplina de Deus que nós somos tirados de uma zona de conforto, muitas vezes uma zona de conforto que inclui pecado. Davi, ele quer ser disciplinado, mas ele não quer ser disciplinado com ira, com fúria. Se Deus disciplina alguém com ira e com fúria, é para completa destruição. Davi então busca o pacto de Deus e apresenta diante de Deus, chamando Deus de Iavé. Senhor, tu tens um pacto comigo, tu tens um pacto com os meus descendentes, e se o Senhor me matar, se o Senhor tirar a minha vida, o que será deste pacto do Senhor? O que será do teu nome? O que será da sua promessa? É dessa maneira que Davi argumenta com Deus. Assim, é da mesma maneira como Moisés argumentou com o Senhor. Lembra quando Moisés tirou o povo todo do Egito e quando eles estavam no deserto, chega um momento que Deus está furioso com o povo. Existe muita reclamação do povo, existe um espírito de reclamação, de murmuração no povo. Deus vem a Moisés e diz: eu vou acabar com esse povo. Moisés diz: Senhor, o que é que o povo vai dizer do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito, mas não foi capaz de mantê-los no deserto. O que será do seu nome? Davi está trazendo para a argumentação na sua oração, nesse momento em que ele rasga o seu coração: Deus, o que será do seu nome se o Senhor acabar comigo? Perceba que Deus aceita esse tipo de argumentação. É uma argumentação que envolve sentimentos. Não é uma oração seca, fria, onde as pessoas não envolvem os seus sentimentos. Davi está envolvendo todos os seus sentimentos nessa oração que ele faz ao Senhor. E diga-se, é uma oração que será entoada no culto público pelo povo de Deus. É uma oração que o povo irá cantar também. Davi aprendeu a orar na escola de oração. Davi aprendeu como orar, como argumentar com Deus, como ser sábio e muitas vezes não afastar a disciplina de Deus. Quantos de nós às vezes estamos enfrentando uma disciplina da parte do Senhor que nos alcançou de uma determinada maneira e então nós oramos: Senhor, passa de mim essa situação, resolve essa situação. Hoje nós estamos sendo instruídos que muitas vezes não é correto orar dessa maneira. Seria correto dizermos: Senhor, transforma-me à imagem de Cristo à medida que o Senhor me dá forças para enfrentar essa dificuldade pela qual estou passando. À medida que o Senhor me disciplina, me fortalece também, me faz a imagem do seu Filho também. Não me discipline com ira e com fúria, porque eu sei que o Senhor está irado contra o pecado e eu também sou pecador. Perceba que essa é uma atitude de humildade e não de auto-engano, não de autoafirmação,
não de autocomiseração, mas é alguém humilde que se reconhece como pecador na presença de Deus e sabe que a disciplina de Deus pode e com certeza trará benefícios, sem sombra de dúvidas. O salmista, então, dos versos 2 até o verso 7, diz que enquanto ele não se arrependeu, enquanto ele não confessou esses pecados a Deus, enquanto ele não buscou a face de Deus como alguém arrependido de fato, o seu corpo sofria, os seus olhos sofriam, os seus ossos sofriam. Os versos de 2 a 7 também existem alguns comentaristas que acreditam que por conta deste pressionar de Deus na alma do salmista, ele chegou a experimentar dores físicas, chegou a experimentar algum tipo de doença que nós não sabemos qual, mas alguma coisa que estava acontecendo na sua alma chegou a influenciar o seu corpo. Quantas vezes nós sabemos de pessoas que não é sempre estes casos, né? Às vezes é alguma química no corpo da pessoa que está faltando, mas existem muitas ocasiões onde a pessoa está lutando em relação a um pecado, está sendo espremida pelas mãos de Deus e então o seu corpo começa a dar evidências. Mas existe um coração ali endurecido, um coração que não confessa ao Senhor, um coração que não diz como Davi, um coração que diz assim: eu não pequei, eu não errei, eu não cometi falta nenhuma, eu estou caminhando há tanto tempo nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, quem pode dizer algo assim? Quem pode se auto-justificar dessa maneira na presença do Senhor? Ninguém. Portanto, sendo alcançados pela vara da disciplina do Senhor, possamos ser humildes. E se estamos de fato lutando com a disciplina do Senhor, é necessário confessar estas faltas para experimentarmos da parte do Senhor regozijo, paz de espírito, para que possamos experimentar a graça de Deus mais uma vez, transbordar através das nossas vidas. Existe um versículo aqui que o salmista utiliza, que é o versículo de número 5, onde ele diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Isso faz parte da argumentação do salmista quando ele ora a Deus. E ele diz assim: Senhor, não me mata, porque se o Senhor me matar, eu não vou poder dar louvor ao Senhor estando morto. Eu preciso continuar vivo. Existe muita confusão a respeito deste versículo de número 5, onde os homens afirmam que existe de fato um sono da alma. É a doutrina que eu já falei para vocês, chamada psicopaniquia, que depois da morte, então, as pessoas estão dormindo. Então elas usam esse versículo para dizer: olha, está vendo como depois da morte as pessoas estão dormindo? Não é nada disso, é um erro fazer essas afirmações. E eu vou te dizer por quê. Lembra de Enoque? Lá no comecinho da Bíblia, lá no livro de Gênesis, o que aconteceu com Enoque? Enoque andou com Deus e foi transladado. A palavrinha ali é arrastado, foi arrastado para a presença de Deus. Ali está já uma evidência de que alguma coisa acontece com os santos de Deus logo após a morte. Também outros Salmos 16, Salmos 17 e outros livros da Sagrada Escritura mostram, até mesmo a partir da vida do profeta Elias, que foi transladado também por uma carruagem de fogo, de que havia uma fé em vida após a morte presente já no Antigo Testamento, mas esta era alguma coisa que nós chamamos de embrionária. Havia sim a perspectiva de uma vida após
a morte, mas era algo ainda embrionário, algo que estava se desenvolvendo, como uma criança pequenininha. Você olha no ventre da mãe primeiro ali, né? Com os médicos, só um embriãozinho ali, só o coraçãozinho batendo ali. Então o médico olha e diz: você está grávida, não é assim? A mesma coisa acontece no Antigo Testamento, né? Há só um embriãozinho que vai sendo desenvolvido, vai crescendo à medida que o tempo vai passando. Pastor, se esse verso de número 5 não está falando então de sono da alma, do que ele está falando? Nós acreditamos que Davi esteja falando a respeito do culto público, a respeito do evangelismo. Senhor, se tu me matas, quem falará do teu nome? Não é? Se tu me matas, nos céus, por exemplo, não há evangelismo. Você já parou para pensar nisso? No céu não há evangelismo. O evangelismo é alguma coisa que nós fazemos agora. Aí evidencia esse verso de número 5, que nós devemos entendê-lo dessa maneira. Senhor, se tu me matas, eu não posso participar mais do culto público, eu não posso mais cantar louvores ao teu nome junto com a tua congregação. Senhor, se tu me matas, o meu processo de anunciar o seu nome se acaba. É disso que Davi está falando. Terceira coisa da qual este salmo fala para nós é a respeito da restauração do pecador. Primeiro, a miséria, o afastamento de Deus, não é? E esta correção de Deus que alcança o pecador. Segundo lugar, essa petição de Davi, a qual ele pede a Deus por uma restauração, porque agora ele começou a sentir os efeitos no seu corpo. O seu corpo está envelhecendo rápido demais, está doente. Os seus ossos estão doendo por conta desse pecado. Então, ele pede ao Senhor então por restauração, que é o que ele vai experimentar agora nos versos de 8 a 10, a restauração da parte de Deus. Perceba que a oração do piedoso não fica sem resposta. Ainda que Deus demore, as nossas orações nunca ficam sem resposta. Veja o que está nos versos de 8 a 10. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Agora Davi quer distância daqueles que de alguma maneira, de alguma forma podem influenciá-lo para o mal. Aqueles que de alguma maneira podem empurrar ele para as trevas. Ele pede um afastamento, um distanciamento. Ele entendeu que Deus, naquele momento em que ele fez esta confissão, esta petição que está dos versos de 1 a 7, ele entendeu que Deus ouviu a sua voz e agora ele diz assim: todos aqueles que amam a iniquidade, todos aqueles que querem o mal, todos aqueles que querem me influenciar para o mal, aparta-te, fiquem distantes. Assim como Deus não se aproxima do pecador, Deus é justo e não se aproxima do pecador injusto, eu também não quero parte com vocês, se vocês odeiam o nome de Deus. Ele pede então um distanciamento e ele continua: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante cobertos de vergonha. O salmista agora está experimentando o favor do Senhor. Ele suplicou ao Senhor, ele orou, ele rasgou seu coração neste lamento. Houve arrependimento de fato. Ele traz o argumento da aliança, do pacto de Deus, que Deus tem com ele. Neste pacto, Deus garante a cada um dos seus filhos a correção, o chicote, a vara, né? Para nos limparmos mesmo, para nos transformarmos à imagem de Cristo. Mas agora Deus ouviu a oração do salmista. E ele entende que neste momento em que ele fazia essa oração, Deus ouviu. É como se houvesse um clique no seu coração. Deus ouviu a minha oração.
As coisas agora vão se desenrolar, vão se desenvolver de uma outra forma. A disciplina do Senhor agora acabou. Eu já experimentei essa disciplina. Eu já cresci em santidade com essa disciplina. Já houve desenvolvimento. Eu precisava me arrepender, me arrependi. Foi um pecado que eu cometi, então está aqui o arrependimento. E o salmista diz: volta, Senhor. É como se Deus tivesse passado dele, estivesse distante dele. Ele diz: volta, Senhor. Eu não quero distanciamento do Senhor, eu quero a aproximação do Senhor. E então agora ele vai dizer: Deus ouviu a voz da minha oração. E porque Deus é santo e ouviu a minha oração, se afastem de mim todos aqueles que de alguma maneira podem me influenciar para o mal, porque eu não quero mais conservar o mal. Perceba que agora é um outro Davi que está falando. Já não é mais aquele Davi que procurou Batseba, já não é mais aquele Davi que matou Urias, que assassinou Urias. Agora é um outro Davi, é um Davi que está dizendo assim: se afastem de mim todos aqueles que podem me influenciar para o mal, porque eu já não quero mais o mal. E por que eu não quero mais o mal? Porque agora eu fui santificado pela disciplina do Senhor. Porque agora eu recebi a correção do Senhor e eu aprendi por meio dessa correção. Davi agora cresceu a imagem de Cristo por meio dessa correção da parte do Senhor. Então, o Senhor ouviu a minha oração. Aqui está um interessante aspecto do Evangelho que nós tanto anunciamos, amados irmãos. Um aspecto interessante do Evangelho que está no livro dos Salmos, está aqui. A partir da mensagem do Evangelho, nós chamamos os homens à reconciliação com Deus. Chamamos aos homens para que se arrependam dos seus pecados e busquem a face de Deus. E em tempo oportuno, Deus ouvirá o seu lamento, Deus ouvirá a sua confissão de pecados, e então certamente Deus restaurará com eles a comunhão, a aproximação. A partir desta mensagem, então, que só foi possível pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos ali a semente do Evangelho, o embrião do Evangelho já presente no Salmo aqui. Por causa da graça, existe perdão para todo pecador que vem a Deus arrependido. Eu poderia dizer para você que agora Davi, ele consegue desfrutar mais da misericórdia de Deus. Agora Davi, ele consegue reconhecer melhor a graça e a misericórdia de Deus depois desse tempo nebuloso pelo qual ele passou. Algo que, se ele não tivesse passado, dificilmente ele compreenderia corretamente a misericórdia e a graça. Agora ele foi perdoado. Davi errou, mas foi disciplinado e foi perdoado. Errou, mas a misericórdia de Deus o alcançou. Errou, mas rasgou seu coração na presença de Deus. Deus sondou seu coração e então lhe concedeu perdão. Aquilo que Deus buscava foi alcançado na vida de Davi. Davi aprendeu o que deveria aprender e agora está desfrutando de uma nova comunhão com Deus, de uma nova aproximação com Deus. Agora não há mais agonias na sua alma, agora já não há mais tristeza. Agora o seu corpo, que estava debilitado, estava ficando debilitado por conta destes gemidos, por conta deste pressionar de Deus contra a sua alma. Davi nem conseguia dormir agora, pelo menos no Salmo 6, nem conseguia dormir mais por conta do seu pecado. Agora, deixada essa agonia de lado, agora o seu corpo experimenta a restauração também. O seu físico agora pode desfrutar de um novo momento com o Senhor. A sua alma agora, na presença do Senhor, pode desfrutar de um novo momento, um momento gracioso, um momento de comunhão. Davi fala e agora tem certeza: Deus ouviu a minha voz, Deus ouviu a minha
oração. Por isso, amados irmãos, quando nós olhamos para este Salmo de número 6, o nosso coração fica alegre. Se você por algum momento, algum motivo, está experimentando alguma angústia, não, pastor, não estou dormindo bem, pastor, estou angustiado, pastor, eu estou depressivo, eu sinto que alguma coisa entre eu e Deus não está certo, pastor, eu sinto que eu estou sendo disciplinado pela vara da correção de Deus. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que é uma disciplina da parte de Deus. Davi havia cometido um pecado tão grosseiro, tão hediondo, que ele sabia exatamente, 8 anos mais tarde, 9 anos mais tarde, ele sabia exatamente por que é que ele estava sofrendo aquela disciplina. Tanto que ele olha para trás e ele sabe, é por causa disso aqui, ó. Às vezes você está passando por um momento assim, e tudo que Deus quer é que você reconheça quem você é. Seja uma pessoa humilde, reconheça quem você é. Tanto eu quanto você, nós somos pecadores, nós podemos cometer erros, falhas grosseiras, que de repente passa pela nossa cabeça e nós nem lembramos. Nós queremos apagar logo da nossa mente, mas existe um Deus justo nos céus, um Deus que faz justiça também sobre os seus filhos e que os chama ao arrependimento. Quando eles não atendem a esta voz, a vara da disciplina do Senhor, a palmadinha vem. E aí nós experimentamos essa palmada, essa disciplina de inúmeras formas na nossa vida. Portanto, o caminho correto, rasgar o coração, se arrepender no pó, na cinza, com choro, com lágrimas, buscando o perdão do Senhor, argumentando com Deus, que aquilo que Deus queria que aprendêssemos já foi aprendido. Dessa maneira, então, Deus nos ouve quando confessamos apropriadamente as nossas faltas e então somos restaurados à comunhão com o Senhor. É o que Davi está experimentando agora. A miséria do pecador, evidenciada nesse afastamento de Deus por conta do pecado. Também, amados irmãos, esta petição, esta oração, que todos nós devemos fazer ao Senhor em momentos de angústia, em momentos de correção. E por fim, a restauração pode ser esperada sempre que nós rasgarmos o nosso coração na presença do Senhor. A minha oração, então, é que eu e você possamos entender esta verdade que permanece ainda hoje para as nossas vidas. A forma como o Salmo 6 continua apontando para o Evangelho é a mesma forma que as anteriores, desde o Salmo 3, 4, 5 e 6. A partir da perseguição que Davi experimenta da sua própria família, não é? Davi está sendo perseguido de uma forma corretiva, né? Disciplinadora. Davi pecou, mas esta forma, ainda que desta maneira, aponta para a perseguição que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, então, dos seus familiares também, os judeus. No caso de Davi, disciplina por causa do pecado. No caso de nosso Senhor Jesus Cristo, para pagar pelo nosso pecado. Que Deus te abençoe, que Deus ajude você a compreender estas verdades, que Deus ilumine o seu coração, que Deus te dê entendimento para levar sempre uma vida santa diante dele. Vamos ter uma palavra de oração e vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi exposta, ó Deus, para nós nessa noite. E nós sabemos, ó Deus, que podemos esperar a disciplina da parte do Senhor. O Senhor não nos poupará
ó Deus, das dores, das dificuldades, da disciplina, para que possamos crescer à imagem de Cristo. Ó Deus, também se faz importante a tua disciplina para que possamos compreender quem nós somos e quem o Senhor é. Compreendermos a nossa impotência e o teu poder, ó Pai. Ajuda-nos a compreender estas coisas, ó Deus. Não nos deixa, Pai, esconder o pecado no nosso coração. Ajuda-nos a confessar, ó Deus, no pó e na cinza, com choro e lágrimas, o nosso pecado. Nos ajuda a aprendermos, ó Deus, com a tua disciplina e a crescermos diante da tua disciplina. Seja conosco, ó Deus, quando orarmos pela tua restauração, pela nossa restauração, ó Pai. Que o Senhor possa, com a tua boa mão, nos restaurar a comunhão com o Senhor. Seja conosco, ó Deus, quando o nosso corpo apresentar já indícios, ó Deus, de que estamos acalentando algum pecado no nosso coração. Ó Deus, para que possamos, então, confessando ao Senhor as nossas faltas, experimentar a tua restauração. Seja conosco, Pai. Nos dá uma semana boa na tua presença, nos dá uma semana em que possamos contemplar a tua palavra, ó Pai, nos dá uma semana em que possamos meditar na tua palavra, em oração, em comunhão também, até que o Senhor volte para nos buscar. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém, amados irmãos. Espero que essa palavra tenha sido abençoadora ao teu coração. Minha oração, que você guarde essas palavras no teu coração, coloque-as em prática. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Na quarta-feira nós estamos reunidos em oração, pedindo ao Senhor para que essa pandemia passe logo, né? Temos orado também por aqueles profissionais que estão na linha de frente. Você deve ter percebido que agora que o Brasil começou a subir a curva de contágio e de mortes, então as mortes sempre ultrapassando 900 a 1.000 pessoas todos os dias. Então é momento de cuidado, é momento de muita sabedoria neste momento. Nós vamos continuar orando a Deus até que Deus nos dê um momento oportuno para nos reunirmos aqui de novo na igreja, não é? Para nos alegrarmos na presença de todos os nossos irmãos, para ceiarmos juntos. Você está sentindo falta da Santa Ceia? Eu estou. Para ceiarmos juntos, para termos um momento de celebração, de alegria na presença do Senhor. Um momento em que nós vamos começar de uma forma diferente, não é? Os cultos ao Senhor, um momento que nós vamos participar de fato, um momento em que nós vamos guardar o domingo do Senhor para este momento, um momento em que todos os domingos nós seremos encontrados na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, né? Faça esse compromisso, faça esse voto com o Senhor. Senhor, assim que voltar os cultos, eu serei encontrado todos os domingos na tua casa, porque o domingo é o domingo do Senhor. Eu estarei com os meus irmãos, Senhor. Perdoa-nos. Então, certamente Deus irá nos perdoar. Na quarta, então, no domingo, pela manhã, nós temos a nossa EBD. Estou fazendo uma exposição em Apocalipse, fiz uma introdução hoje. Entra lá no site da igreja lá e veja a introdução. Tem algumas chaves ali para entender o livro de Apocalipse, tá bom? E aí no domingo à noite, de novo, se Deus permitir, nós estaremos fazendo novamente a transmissão aqui da igreja. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua casa e te dê sabedoria nesse momento. Um grande abraço, fica com Deus.